considerada a maior ação contra o crime organizado já realizada no Brasil, a Operação Carbono Oculto, desencadeada nesta quinta-feira, vai ter desdobramentos a partir do material recolhido em diversos endereços e equipamentos eletrônicos. A Receita Federal vai ter um grupo agora para analisar as informações conforme apurado ali pela equipe de O Tempo em Brasília, com integrantes da cúpula da instituição. Auditores vão investigar principalmente o quê? Eles vão investigar as fintechs que foram os principais alvos da operação de ontem. Vamos relembrar o que foi essa operação. Foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita, com o Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda e o Ministério Público de São Paulo. Ocorreu em 10 estados e mirou ali uma rede bilionária de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. Foram expedidos ontem 14 mandatos de prisão, dos quais apenas 6 foram cumpridos. Agentes também cumpriram ali 43 mandatos de busca e apreensão, bloqueios de bens, e os valores ultrapassaram 2 bilhões de reais e o sequestro de 21 fundos de investimentos com patrimônio que chegou ali a cerca de 30 bilhões de reais. As investigações mostraram ali que o primeiro comando da capital ampliou o uso de instituições financeiras e fundos de investimentos para impedir o rastreamento e lavar dinheiro. Há indícios também de que muitas pessoas físicas e jurídicas também aproveitaram para fazer o mesmo esquema. Ontem teve uma grande coletiva sobre esse assunto e o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou ali que a revogação da instrução normativa que ampliava o monitoramento de operações financeiras foi resultado do maior ataque, segundo ele, vou abrir aspas, maior ataque de mentiras e fake news da história da Receita. Segundo ele, a narrativa de que haveria ali a taxação do PIX não só inviabilizou a norma, como também acabou beneficiando diretamente organizações criminosas que foram descobertas nas 3 operações deflagradas ontem, que mostraram ali que 1.000 postos de combustíveis em 10 estados movimentaram mais de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, usando as fintechs, como eu disse, como bancos paralelos para ocultar esses recursos ilícitos. A gente separou um trecho do que disse o secretário da Receita. Vamos acompanhar. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news, o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Ontem, como eu disse, a gente ouviu o secretário da Receita falando, mas teve uma grande coletiva sobre esse assunto, e quem também falou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele falou que essa mega operação contra o PCC conseguiu chegar, segundo ele, ao andar de cima do crime organizado. Vamos acompanhar. São muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado.
Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. O ministro da Fazenda falou ali que conseguiu essa operação chegar ali em um andar acima de toda essa organização criminosa. O governo fala ali que foi uma mega operação, mas a Polícia Federal suspeita que houve vazamento. Segundo ali o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, parte dos alvos havia deixado os endereços antes da chegada dos agentes. Há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é eu diria, uma estatística normal das operações da Polícia Federal. E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí preciso relatar o que foi encontrado lá, o que não foi, e aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. A gente tem uma apuração exclusiva de O Tempo em Brasília. Eu comecei a primeira análise falando sobre essa apuração de O Tempo em Brasília, né, que a Receita vai montar um grupo para poder investigar a relação de investigadores com as fintechs, né, mas queria que você falasse como que o governo pretende lidar com esse tipo de esquema até então. E uma outra coisa, né, a gente viu ali o secretário da Receita falando que as fake news poderiam ter contribuído para esse tipo de crime organizado, e a gente teve um vídeo ali que ficou muito famoso, que foi o vídeo do Nicolas. Como que esse vídeo também se relaciona com isso, Lari? Vamos lá, Letícia. Em relação ao primeiro ponto, né, e eu convido todo mundo que está nos acompanhando a acessar o tempo.com.br, uma reportagem do Renato Alves, o nosso repórter especial aqui em Brasília, ele mostrando, né, uma apuração dele, mostrando que essa operação de ontem, e mesmo com a grandiosidade dela, ela é só a ponta do iceberg de algo muito maior, né? Renato nos mostrando ali que a Receita Federal monta um grupo especial que vai ficar focado em analisar todo o material que foi coletado ontem durante a operação, ou seja, se uma equipe vai ser formada apenas para isso, né, Letícia e quem nos acompanha, a gente pode imaginar o volume de informação, o volume de dados, o volume de itens mesmo que precisa ser analisado, que precisa ser esmiuçado. E aí, Renato nos dizendo também que os desdobramentos já são dados como certos, né? Porque é de fato um esquema que está muito... ele está interconectado, né? Diversos setores estão envolvidos nessa mega operação, nessas irregularidades, ou seja, diversos setores precisam ganhar aí destaque, ter holofote nesse momento diante das investigações, para que os investigadores tenham mais detalhes e possam seguir, né, possam avançar nessas apurações e também encontrar aí culpados, né? Bom, Letícia, e aí a segunda pergunta, você me questionando ali a respeito de como o governo está lidando com isso, né? Eu acho que o retrato da coletiva de imprensa ontem diz muito de como o governo está tratando essa mega operação, né? Esse desmantelamento, essas prisões, os mandados, etc. Como que o governo está usando isso também a favor do próprio Executivo Federal. E por que eu digo isso, né? Porque no momento em que uma operação dessa acontece e que esses esquemas são revelados, né, isso mostra que o governo federal está tentando combater a corrupção, que o governo federal está combatendo, enfrentando o crime organizado, e a gente sabe que a questão da segurança pública é o calcanhar de Aquiles do governo federal. Se a gente pega as últimas pesquisas, sempre esse quesito segurança pública, né, ela tem uma avaliação
que deixa a desejar em relação ao governo federal. Então, quando tem essa mega operação que, para além desse braço das irregularidades financeiras, também tem como destaque principal o crime organizado, mostra que o governo está em cima, está investindo em combater o crime organizado e está atento à segurança pública. E por que eu digo isso, né? Na coletiva de ontem, para além do ministro da Justiça, que é quem normalmente conduz as coletivas de imprensa em operações que relacionam ali o Ministério, a Polícia Federal, a gente também teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? E outros também representantes ali do governo federal, mostrando, dando um status para aquela coletiva, né? Dando um status para a divulgação daquelas informações, um status alto para aquilo, já que reuniu ali alguns dos principais ministros para que pudessem falar com a imprensa, para que pudessem dar mais detalhes. E é claro, né? O ministro Fernando Haddad também ali, porque o esquema envolvia fintechs, envolvia ali um braço financeiro, um setor financeiro, e é claro que a equipe econômica também estaria envolvida para tentar desmantelar esse esquema, para tentar fazer novas apurações, novas investigações. Olá, e aí, Letícia? Só uma questão para a gente pontuar aqui. Você falou muito bem sobre como que o governo tem tentado se mostrar ali, que é o governo que está desmantelando, está descobrindo todas essas ações irregulares. Isso lembra muito a questão ali da crise do INSS também desse governo, né? Que é a narrativa, né? O argumento que o governo tem usado ali para poder se desvencilhar, né, das fraudes ali bilionárias que aconteceram no INSS, é essa mesma narrativa, que esse é o governo que descobriu, né? A oposição bate que foi nesse governo ali que cresceu exponencialmente o número ali de associações regulares, e o governo tem tentado ali colar que foi ele que descobre isso. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente, Letícia. O governo que conseguiu, né, quando a gente pega a questão da fraude no INSS, né? A gente comentava aqui a respeito da comissão parlamentar de inquérito, né, que acabou que o governo estaria envolvido e se reaproximando do escândalo, de certa forma, sendo que havia conseguido se distanciar, né? Mas, enfim, é isso que você disse. É o governo mostrando que a fraude existiu, mas foi o governo do presidente Lula, foi o atual governo do presidente Lula que descobriu, que botou um fim e que está ressarcindo aqueles beneficiários que foram de alguma forma lesados, né? E é isso que você disse, é a mesma lógica para agora em relação a essa mega operação envolvendo o PCC e o setor financeiro, né? Mostrando que o governo está atento, e quando a gente fala de uma mega operação é porque foi uma mega operação mesmo. Então, você tem um apelo popular muito grande. E eu sempre faço a ressalva aqui. Não é porque a gente está dizendo que existe um apelo popular, não é porque a gente está dizendo que o governo federal tem se utilizado disso para tentar melhorar a imagem, etc. Não é porque a gente está fazendo esses apontamentos que a gente está diminuindo a importância das coisas, né? Que a gente está diminuindo a importância da investigação, da operação. Não é isso. Mas é para dizer que é sim uma oportunidade de o governo mostrar que está em cima de um assunto que costuma ter uma avaliação baixa para o Executivo Federal. Tanto é que o próprio... Só uma questão, desculpa te interromper, mas falando ali em uma oportunidade politicamente, né, porque não deixa de ser uma oportunidade política que o governo está usando, quando a gente vê essa declaração do secretário da Receita falando de fake news sobre o Pix, também não deixa de ser uma narrativa ali, também um argumento político para poder bater na oposição também, né? Exatamente, Letícia. Eu ia pegar já o gancho para essa fala do secretário. Primeiro porque é uma fala que assusta bastante, né, Letícia? A gente sabe de como as notícias falsas, essas fake news, né, elas são prejudiciais. Mas toda vez que a gente vê um exemplo prático disso, de alguém relatando, né, uma autoridade relatando ali de como isso é prejudicial, a gente se assusta mais uma vez, né? E como você disse, ele cita ali
ali essa questão das fake news e, claro, né, mostrando também, do mesmo jeito que o governo está ali mostrando que está em cima, está enfrentando o crime organizado, também é uma oportunidade em uma coletiva de imprensa daquela magnitude de criticar, sim, a oposição, ainda que não dê nomes claros, não faça referências diretas, etc. e tal, é o que você disse, sim, é um posicionamento, é um apontamento político também e que a gente precisa levar em conta na nossa análise. E, pelo visto, né, Letícia, se a gente pega essa apuração do Renato Alves, o nosso repórter aqui de Brasília, os desdobramentos vão continuar acontecendo, então a gente pode esperar novas operações. E aí o governo, vamos ver qual vai ser a postura do governo também em relação às novas operações, aos novos desdobramentos, o avanço dessa investigação, até para entender se isso pode gerar frutos positivos. Por exemplo, em uma pesquisa de intenção de votos do presidente Lula, que vai possivelmente tentar a reeleição no ano que vem. Quando perguntar ali sobre segurança pública, né, vamos ver se os efeitos da revelação dessa mega fraude, né, dessa operação envolvendo o PCC e o setor financeiro, vamos ver se isso pode ter impacto positivo para melhorar a avaliação do governo em relação à segurança pública em possíveis novas pesquisas que devem sair nos próximos meses, né, Letícia? Quando eu mencionei essa questão do vídeo do Nicolas, né, porque o vídeo do Nicolas da oposição sobre o Pix foi um vídeo que teve números recordes, né, foi a principal repercussão ali da oposição. E aí o que aconteceu? Vou trazer uma notícia aqui de agora, né, que o presidente, inclusive da Comissão de Direitos Humanos, né, pediu a prisão preventiva do Nicolas, né, ele encaminhou um ofício solicitando a abertura de investigação contra o Nicolas e ele pedindo uma possível prisão preventiva principalmente por conta aí desse vídeo do Pix, né, que ele divulgou informações sobre uma suposta taxação do Pix, por isso que eu mencionei que foi o vídeo ali da oposição que ganhou maior repercussão.